Um cheirinho a políticas trampistas infiltra-se por todo lado. Márcia Rodrigues defende que Donald Trump provou que tem a capacidade de se fazer obedecer. João Gomes Cravinho duvida que a maioria dos países da NATO vá mesmo obedecer a Trump e gastar 5% do PIB em defesa. Miguel Sousa Tavares aponta que a nova lei da nacionalidade dada em Portugal imita aspectos da legislação de Donald Trump. Nesta emissão dos comentadores Nuno Ramos de Almeida, Paula Cardoso e Pedro Tadeu analisam ainda um artigo de Ascenso Simões, do PS, com este título: Violência, como as esquerdas podem continuar a perder votos. Os comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles divertem, eles manipulam. Eles viciam a República. Ora viva, cá estamos para mais uma edição dos comentadores, numa semana que foi muito dominada por assuntos internacionais, pela Cimeira da NATO, a guerra em Israel, Irão e Estados Unidos, e também por alguns temas nacionais. Em relação à guerra Irão-Israel, ou Israel-Irão, Márcia Rodrigues fez uma análise ao comportamento dos Estados Unidos nesta questão e defende que Donald Trump se impôs. Não sei se ela acha isso bem ou mal, mas vamos ouvir. De alguma maneira, há um país que perde mais, obviamente, do que os Estados Unidos e que Israel, que é o Irão, que ficou numa situação muito substancialmente debilitada, mas mesmo assim conseguiu manter a face, o regime para já não caiu, o líder supremo não foi assassinado e, portanto, a liderança política mantém-se. Por outro lado, Israel pode dizer, tal como disse já esta noite Netanyahu, não há arma nuclear. Acabou a ameaça existencial que levou a esta guerra. Por outro lado, os Estados Unidos podem dizer outra coisa. Projetaram poder mundial, mostraram que, e isso era uma suspeita grave contra o presidente, que desalinhariam e podiam desalinhar de Vladimir Putin, que não queria esta guerra, provaram que são militarmente a solução para conflitos que mais ninguém pode resolver, porque só eles é que têm determinado tipo de armamento, e Donald Trump provou também que é um líder que tem a capacidade de se fazer obedecer. Isso é muito relevante. Nuno, vou começar por ti. Então, isto é uma vitória para a América, o que se passou? Obrigado por começares por mim, era uma coisa que eu não estava à espera, mas quero dizer que isto faz-me lembrar, esta análise da Márcia, faz-me lembrar a história da formiga em cima do elefante e depois diz, olha, diz a formiga, olha a quantidade de poeira que a gente está a deitar, não é? Porque a questão aqui substancial não é que os Estados Unidos têm poder, é que o direito internacional não tem nenhum poder. Isto é possível sem nenhuma prova, porque desde há 30 anos que Israel diz que o Irão está há semanas de ter uma bomba atómica, invadir um país, bombardeá-lo, sem nenhuma reação da União Europeia e dos países ocidentais. Aliás, a Presidente da Comissão Europeia vem dizer que Israel tem o direito de se defender e depois chegar ao final, a situação está relativamente na mesma, no sentido que, enfim, mandaram umas bombas para o programa nuclear iraniano, mas a única coisa que vão garantir é que da próxima o Irão não assina o Tratado de Não Proliferação e pensa que se calhar fica mais seguro com uma bomba atómica de não ter, e portanto estamos numa situação em que nenhum dos problemas estruturais da região se resolveu. E depois esta piada da ameaça existencial. Isto é, o Irão, que nunca atacou Israel antes de Israel atacar, é uma ameaça essencial a Israel. E Israel, que bombardeou todos os países à sua volta, não é uma ameaça essencial para ninguém. Está aqui uma espécie de elogio da superioridade técnica militar, como se a superioridade técnica militar implicasse razão. Ela não implica razão, apenas implica força bruta. Portanto, os Estados Unidos mostraram, de facto, o seu poder de não serem constrangidos por nenhuma lei, nem pelo direito internacional. O mesmo, aliás, que Israel continua a matar alegremente, a fazer um genocídio sem que ninguém a mande parar. E tem armas nucleares. E não está no tratado e nunca deixou de inspecionar as suas instalações. Paula, ter uma arma nuclear se calhar é o melhor que estes países que estão sempre a ser ameaçados pelo Ocidente. Por exemplo, a Coreia do Norte ninguém ataca, apesar de ser o país mais odiado do planeta.
Aparentemente, sim, mas eu noto o entusiasmo com que Márcio Rodrigues declarou este poderio americano, não é? É o chamado diz-me que és imperialista sem dizeres que és imperialista, mas bem, desde logo eu acho que colocar este ao mesmo nível Irão, Israel e Estados Unidos, referindo que o Irão perde mais, como se estivéssemos aqui a discutir uma aposta entre 3 jogadores num tabuleiro com regras claras e justas, revela uma adesão e uma higienização dos avanços israelo-americanos e até uma aceitação da guerra como estratégia política. Porque para Márcio Rodrigues, aparentemente, pouco importa que os ataques ao Irão sejam mais um capítulo do horror que o regime de Netanyahu representa para o mundo, para aquela região em concreto, e que tem em Gaza a expressão máxima, portanto, porque no final do dia o que importa é que o amigo e aliado de Israel, Donald Trump, projetou poder mundial e capacidade de se fazer obedecer. E importa lembrar uma vez mais, também como o Nuno já disse, que há 30 anos que Netanyahu vem fazendo o discurso da ameaça nuclear iraniana, acusando Teherão de estar quase a desenvolver armas nucleares. Infelizmente, a comunidade internacional, nomeadamente a Europa, parece conviver muito bem com estas políticas imperialistas e tem deixado que Israel, que o regime de Netanyahu, vá por aí afora. Por acaso, estava-me aqui a recordar que o programa nuclear do Irão começou, salvo erro, em 1957, mas foi nos anos 50, não tenho a certeza, quando ainda era governante no Irão, o senhor Reza Pahlavi, que era aliado dos Estados Unidos, depois foi deposto pela Revolução Iraniana em 1979, e que assinou um acordo para a construção de centrais nucleares com os Estados Unidos, e nessa altura foi muito apoiado para que aquilo houvesse um certo desenvolvimento nessa área. Depois, claro, quando o regime mudou, os Estados Unidos já não gostaram e começaram a contrariar o programa nuclear que eles próprios tinham acordado com o país. Mas, independentemente dessa questão, há aqui, eu reconheço que a Márcia Rodrigues tem alguma razão. Há aqui uma imposição de Donald Trump, da sua afirmação política no mundo, que nestas últimas semanas, esta guerra dos 2 dias e também no assunto que vamos falar a seguir, me parece evidente. E isto leva a que muitos políticos de muitos países comecem cada vez mais a obedecer cegamente ou reverencialmente àquilo que Donald Trump vai dizendo. E isso preocupa-me mais, ou preocupa-me adicionalmente, em relação ao comportamento que, no essencial, não é assim tão diferente como isso, que os Estados Unidos têm em relação ao mundo, que é uma tentativa de domínio e de declarar quem é bom, quem é mau, quem pode governar o seu país. Aliás, na própria linguagem jornalística, isto é de facto uma coisa discriminatória, porque durante estes dias todos, o que é que nós tivemos de um lado em luta? Um lado, o governo de Israel. Muito bem. Do outro lado, o regime de Teherão. Porque é que não há governo em Teherão, independentemente de ser bom ou mau? Porque é que ou não há regime em Israel? Estas linguagens que se utilizam para diferenciar os estatutos e as formas de governação de cada país é profundamente discriminatória. Aliás, é uma atitude por parte do Ocidente que revela a sua mentalidade de superioridade em relação a todo o resto do mundo, que até na linguagem jornalística banal, e eu próprio o utilizo, portanto não estou a pôr, não estou a pôr o cavalinho fora da chuva, não é? De facto, eu também próprio utilizo essa linguagem, mas é, à partida, digamos, uma visão, começa logo por ter uma visão distorcida e um juízo de valor sobre o que cada país quer. E esta ideia de que há que aparentemente Donald Trump prometia abandonar, de que todo o mundo teria que se comportar de acordo com as concepções neoliberais ou da democracia liberal do mundo, na prática parece-me que continua exatamente na mesma. Os Estados Unidos querem mandar unipolarmente em todo o planeta. Por outro lado, tudo isto serviu, como um de vocês já referiu, para, entretanto, escamotear e passar para plano secundário, que era a questão de Gaza, que ao longo deste processo, entanto, continua mortandade por ali e a falta de fornecimento de alimentos e de apoios, etc. Quer até a própria questão da Ucrânia. Tudo isso passou a ser secundarizado e a tornar-se, digamos, uma banalidade nas nossas mentes que faz com que o horror continue sem que se consiga efetivamente contrariar. E depois, como eu não disse logo no início,
direito internacional já não há. Quer dizer, é o que estamos a verificar. A ONU está completamente esvaziada de poder e tudo isto aponta para um caminho cada vez mais preocupante para toda a humanidade. E isto reflete-se também no assunto que vamos tratar a seguir, que é o da Cimeira da NATO, onde se decidiu investir mais em armamento. 32 países decidiram, 31 países dos 32 decidiram investir mais em armamento. Sobre isto, um antigo Ministro da Defesa e dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, disse o seguinte. Vamos ver até que ponto é que são cumpridas ou não estas promessas. Devo dizer que me parece extremamente difícil. Parece-me extremamente difícil, não necessariamente para uma Polónia, os países bálticos, mas outros países da Aliança, para além de Portugal, países como a Itália, Canadá, a Alemanha, estou a ver com enormes dificuldades em chegar a esses 3,5%. Requer, desde logo, um aumento muito significativo do crescimento para haver essa folga nos orçamentos nacionais e esse crescimento neste momento está muito em questão devido justamente à incerteza provocada pelas políticas comerciais de Donald Trump. Portanto, julgo que talvez a Espanha, que disse desde logo que terá dificuldade em atingir esse montante, talvez tenha sido mais honesto do que muitos outros países que decidiram comprar a paz simplesmente alinhando, mesmo que seja pouco provável que consigam atingir esses objetivos. Referiu a questão de Espanha, que poderá ter sido aqui mais honesta no dia de hoje com os compromissos que assumiu, mas não lhe parece também que as consequências vão ser superiores, que Donald Trump pode ter aberto aqui uma guerra comercial direta? Bom, Donald Trump, desde logo há um parágrafo nesta declaração que é muito curta, há 5 parágrafos, salvo erro. O quarto parágrafo é um parágrafo em que fala já de intenções comerciais da parte dos Estados Unidos, porque representam um ataque direto à indústria de defesa europeia. Diz que o objetivo agora é desmantelar barreiras que existam em termos transatlânticos, ou seja, justamente num momento em que a União Europeia procura meter de pé uma indústria de defesa europeia, os Estados Unidos vêm dizer que essa indústria tem de ser transatlântica. Ora bem, há aqui negócio no meio, claro. Paulo, agora, surpreendentemente, vou começar por ti. Não te queixes. Já ia notar isso mesmo, estou surpreendida. Eu tenho uma pergunta adicional em relação àquilo que o João Gomes Cravinho diz. Achas que é relevante o facto de a Espanha ter tomado esta posição de, digamos, de ser a exceção na regra do comportamento dos países que são membros da NATO, incluindo Portugal, que alinharam com a exigência de Donald Trump? O facto de o governo espanhol incluir partidos que estão à esquerda do socialismo, da social-democracia europeia? Bom, eu acho, antes de mais, que é fantástico que isto tenha acontecido, no sentido de que é justamente a demonstração de que é possível não obedecer, não é? Portanto, esta ideia de que estamos todos amarrados e de que há compromissos e que temos de todos, não é, alinhar por aquilo que está estabelecido ou que alguém entende que tem de ser um novo teto a nível dos gastos de despesa, está comprovadamente, a partir deste posicionamento da Espanha, que há outros caminhos, portanto, que há alternativas. E por isso vi com entusiasmo, agora sim o entusiasmo é meu, não é o da Márcia Rodrigues, vi com entusiasmo esta escolha e, conforme tu referias e bem, não é propriamente irrelevante o facto de, a nível do governo espanhol, termos, a nível daquela que é a política espanhola, termos uma configuração bastante diferente daquela que temos, por exemplo, em Portugal. E depois, em relação a esta questão dos gastos de defesa, sobre a qual já temos falado aqui algumas vezes, acho importante recuperar aquela referência que em tempos já aqui fizemos, à Lei de Programação Militar, sobre a qual falamos a partir de um comentário do Ricardo Paz Mamed, porque nessa ocasião foram apresentados exemplos muito concretos de gastos com defesa, devidamente cabimentados no orçamento do Estado. Portanto, a questão é que o país tem dado resposta às necessidades que estão identificadas, ao contrário do que acontece noutras áreas, essas sim a precisar urgentemente de mais orçamento, não é? Saúde, educação, habitação, enfim. Era reforço para isso que deveríamos estar a discutir.
e mesmo admitindo o aumento dos gastos em defesa para 2%, que é aquilo que está aparentemente sobre a mesa até ao final do ano, nós não podemos aceitar esta espécie de licitação de percentagens sob a alegação, sobre esta alegação trumpista de que a Europa pode pagar mais, porque é isto que ele diz, a Europa pode pagar mais, então que pague. Como Espanha disse e bem, é necessário harmonizar os gastos que existem em defesa com o Estado Social. E isto não se consegue com metas absurdas, desligadas de especificidades nacionais. E depois eu trazia aqui também um elemento que foi apresentado aqui em tempos, quando o Expresso pegou nesta questão da possibilidade do aumento até aos 5%, e que trouxe, de forma bastante concreta também, uma vez mais, de como é que, num cenário com esses contornos, nós passaríamos a ter mais dinheiro para a defesa do que para a educação. Nuno, e achas que há uma certa dose de hipocrisia, como João Gomes Cravinho está aqui a falar, dos países que assinam isto para calar Trump, mas que na prática estão a empurrar com a barriga o problema e não vão cumprir? Ou ele está a interpretar isto de uma forma benigna? Eu acho que ele tem toda a razão. Aquilo que eu acho que isto é como uma figura que se usa, que os articulistas do Financial Times usaram sobre a questão da austeridade criativa, a austeridade expansionista que se dizia na Troika, que era que a um condenado à morte lhe propuseram o seguinte, que se ele ensinasse no espaço de um ano o cavalo do rei a falar inglês, eles comutavam-lhe a pena de morte. E o condenado pensou, daqui a um ano eu posso estar morto, o rei pode estar morto e até o cavalo pode falar inglês. E na realidade é isso que acontece, quer dizer, em 2035, com toda a probabilidade já não existirá Trump e, portanto, este cumprimento destes 5% pode perfeitamente não acontecer. E é isso que muitos estão a fazer sem dizerem, na verdade, aquilo que Sanchez diz, que isto não tem lógica. Pois há pessoas que defendem que de facto existe uma ameaça existencial e apesar da União Europeia gastar 3 vezes mais que a Rússia em armas, hoje é preciso armar para a quantidade de dinheiro que se gastava durante a Guerra Fria, que seriam aproximadamente estes 5%. E dizem que não há perigo para o Estado Social. Isso é extraordinário, porque na altura em que havia a Guerra Fria, as empresas pagavam muito mais impostos que pagam agora. Isto é, os países, havia taxas de imposto que iam até 70% ou mais. Isto é, havia uma realidade económica completamente diferente que a atual. A atual é que, na maior parte dos sítios, os impostos que são pagos pelas empresas, grandes empresas, são diminutos quando elas não escapam aos impostos. O que quer dizer que esse dinheiro, tendo vindo qualquer sítio, vem das despesas do Estado, sobretudo. E ao vir das despesas do Estado, sem as receitas dessas grandes empresas, vai cortar o Estado Social. Portanto, verificamos aqui que estamos a armar-nos para uma ameaça que não existe, com dinheiro que não temos, para coisas que, pelos vistos, não servem para nada, mas servem, sim, para acabar, de facto, com o Estado Social e para alimentar a indústria armamentista dos Estados Unidos da América. Porque é isso que eles pretendem, é que a gente compre as armas a eles e não as produza na Europa, e depois aquela ideia completamente cretina de que isto é um investimento produtivo que nós de repente vamos industrializar à conta da indústria de defesa, escamoteia o facto que nem todos os países são iguais. Quer dizer, nós já discutimos isso, mas quer dizer, é diferente países como a Alemanha, como a França ou como a Itália, que tem, ou até mesmo como a Espanha, que tem uma indústria militar, e é que esse investimento pode ter algum efeito económico, sendo que não tem o máximo efeito económico, porque há setores onde esse multiplicador é muito mais elevado, como Portugal, que apenas vamos andar a comprar armas a outros. E a produzir, tu é que disseste isso uma vez, não é? Produzir roupa interior, não é? Sim, sim, lingerie. Lingerie. Lingerie militar. Eu queria pegar nessa parte para, aliás, chamar a atenção para a retórica que foi construída à volta disto, que já está, de facto, a tentar manipular a opinião pública com a ideia de que, não, isto é só 3,5% para a defesa e depois há 1,5% que é para coisas que servem para os dois lados, para a indústria militar e para os civis. E depois lista-se aquilo que pode ser nesse 1,5%, o que é que pode ser para a indústria civil também, e temos a cibersegurança,
infraestruturas como estradas e comboios, enfim, coisas desse género. Eu imagino que é países que têm boas estradas e bons comboios. Bom, nós podemos melhorar um bocado os comboios, mas, entretanto, os investimentos em comboios já estão programados, não é? Mas 1,5% em cibersegurança, estou a imaginar que é um valor superior, por exemplo, ao que há para a cultura, para o que há para montes de coisas necessárias para o país. Qual é o efeito que isso tem? É o Estado começar a aumentar ainda mais a sua vigilância sobre os cidadãos, porque a cibersegurança é isso que significa. Imagino eu, não é? Quer dizer, basicamente, o que pode ser aproveitado pela indústria militar é a capacidade de vigiar o que se passa no ciberespaço e defender contra ataques, supostamente vindos do exterior, que essa vigilância vá detectar antecipadamente. E isto que cria preocupações, não só do ponto de vista económico que vocês já referiram, o desvio de dinheiro de setores sociais para o armamento, mas também o próprio comportamento dos Estados em relação aos cidadãos, que esta loucura do inimigo que está aí à porta e que é preciso vigiar, vai implicar, mesmo que não haja uma guerra, mesmo que seja tudo isto um absurdo, porque vai criar um estado de espírito e legislação e um ambiente político em que o aperto à liberdade individual vai ser cada vez maior, e isso é um dos efeitos secundários que penso que também convinha começar a alertar, porque, aliás, muitos sinais decorrentes da guerra na Ucrânia, já para não falar na própria Covid, mas enfim, durante o tempo da pandemia, dos estados de emergência, mas os sinais do poder europeu de cada vez estar a reduzir mais a liberdade, depois da guerra da Ucrânia e até com a guerra no Médio Oriente, a pressão que existe sobre as limitações à liberdade de expressão é cada vez maior. E, inclusivamente, à intimidade das pessoas. Isso é um aspecto particular e lateral a isto, pelo menos nesta fase, mas que me parece que pode vir a ser bastante relevante se tudo isto for para a frente. Bom, vamos então mudar de assunto e passar a algo que aconteceu no nosso país e que tem, de certa maneira, um pouco a ver com isto, que é as limitações à liberdade que a nova lei da nacionalidade está, e que está em discussão, está a colocar em cima da mesa. Sobre isto, Miguel Sousa Tavares disse o seguinte. Agora, vão agravar as condições para o imigrante pobre. Porque o imigrante rico, que é os judeus safarditas que vêm à conta dos 500 anos de expulsão, Roman Abramovich, então. ou os vistos gold, como o Abramovich e outros da máfia russa, e não só, e os dos vistos gold, esse não tem que esperar. Põe lá 500 milhões em Portugal e acabou. Mas talvez para equacionar isto junto dos nossos espectadores, Miguel, talvez valha a pena explicar, por exemplo, que deixa de ser atribuída à nacionalidade portuguesa automática a alguém uma criança que nasce em Portugal. É outro dos casos. Deixa de ser atribuído automaticamente se um dos progenitores dessa criança for português, se o outro for estrangeiro. E não estiver cá há mais de 2 anos. O que significa que só ao fim de 2 anos de uma criança que nasce em Portugal e que seja, eventualmente, filha de um português e de uma cidadã de outro país, essa criança tem que esperar 2 anos até deixar de ser apátrida. É o fim do jus soli que Trump está a fazer nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos, tal como Portugal, sempre privilegiaram o jus soli, que é o direito do lugar onde se nasceu que dá nacionalidade. E nós estamos a agravar isso. Agora, para mim, a medida mais grave é aquela que diz que um naturalizado estrangeiro, naturalizou-se português, que seja condenado a mais de 5 anos, que é prisão efetiva, perde a nacionalidade. Isto é completamente inconstitucional, Alberto. Completamente inconstitucional. É o que está a fazer. Com pena acessória. É uma parte daquilo que está a fazer Donald Trump nos Estados Unidos. O Trump ainda está a fazer pior, mas se nós não temos cuidado, acabamos a imitá-lo. Agora, porquê é que isto é inconstitucional? Porque tu adquires a nacionalidade portuguesa e passas a ser português com os mesmíssimos direitos e obrigações do português de origem. E, portanto, tu não podes ser português de segunda se fores condenado a 5 anos e dizes, olha, deixaste de ser português, vai-te embora. Isto não só é uma discriminação, como é inconstitucional. Não há portugueses de primeira e portugueses de segunda. Nuno, tem razão, Miguel Sousa Tavares? Só retificar aqui uma coisinha, que eu estava a dizer que as taxas das empresas iam até 70%, nos anos 60, 70 iam até 50%, né? Dos países estava muito entusiasmado, mas são 50%. Sobre o que diz o Miguel Sousa Tavares, eu estou completamente de acordo, quer dizer, estas leis da nacionalidade são
é um retrocesso imenso, quer dizer, vamos voltar à situação de pessoas que nunca tiveram outro país, que nunca viveram noutro país, que não têm, provavelmente até, em muitos casos, laços com outro país, vão estar no limbo até à maioridade e vai-lhes ser atribuída a nacionalidade a conta-gotas, que foi aquilo que a lei de nacionalidade anterior veio alterar, que é as pessoas nascem neste país, independentemente da situação dos pais, elas nasceram neste país, têm a nacionalidade portuguesa, que é assim que deve ser. A nacionalidade pertence a uma sociedade e o nascimento num país, não é se é judaico ou cristão, se é não sei quê, se os pais são de não sei que mais, quer dizer, não é nada disso, quer dizer, esta situação é uma situação de discriminação e de forçar que pessoas que vivam e trabalham cá não tenham os mesmos direitos. É este o objetivo. O objetivo é manter trabalho escravo, é manter más condições, é que as pessoas trabalhem e estejam caladas e não possam exigir condições sociais e condições democráticas e não possam participar na sociedade em que vivem. E depois cria uma coisa ainda mais fantástica, que a pessoa é português, mas há um português de primeira e há um português de segunda. Aliás, há um português de primeira, de segunda e de terceira, porque é assim, o português de primeira é o português que não sei quantas gerações a sua família viveu cá, o português de segunda é o imigrante PALOP que obteve a nacionalidade portuguesa, e o português de terceira é provavelmente aquele que é do Indostão e que ganhou legalmente, teve um processo de naturalização. E, portanto, isto significa que há uns que pode-lhes ser retirada a nacionalidade e outros que não pode ser retirada a nacionalidade, para além de ser ilegal do ponto de vista, não está provada a ligação entre criminalidade e imigração, mas quando alguém comete um crime, ele é punido com uma pena em relação ao crime. Não há penas acessórias para os seus descendentes e ascendentes até à quinta geração. Não há castigos acessórios, não há normalmente perdas de direitos, a menos que esse crime esteja ligado a esse exercício de direitos. Se alguém comete um crime num cargo público, a pena de inibição de poder candidatar-se a cargos públicos tem a ver diretamente com o crime. Não é uma pena acessória, não é um brinde que fazem a mais do castigo. Portanto, nós estamos numa sociedade em que a raiva das pessoas está a ser canalizada de uma forma demagógica em relação aos mais pobres. E esta política de governo é isso mesmo. Os ricos podem ter nacionalidade, os ricos podem ter reagrupamento familiar, quem trabalha e dá riqueza ao país, não tem direitos. Isto vai limitar, entre outras medidas, esta medida e outras, o fluxo de migração, ou pelo menos a intenção é essa, os fluxos migratórios para Portugal. Faz sentido? Porque a via rápida que eles fizeram para a imigração, por causa do problema de imigrantes, a via verde ou via que eles fizeram, passado não sei quanto tempo, tinha 12 pessoas. Agora parece que a CAP vai meter lá mais 50. Tinha 12 pessoas. Vão pôr a agricultura, o turismo, a construção com esse mecanismo altamente planificado. Vai ser trabalho escravo. Sim. Paula, há portugueses de primeira e segunda, é isso? E terceira? A questão é que eles já existem, por muito que nós não gostemos de olhar para a realidade nesses termos, naquelas que são as dinâmicas de poder estabelecidas na sociedade, isso já existe. Obviamente há uma diferença gigante entre isso estar reconhecido numa lei, que me faz lembrar até o Estatuto do Indigenato nos tempos coloniais, não é? Esta questão das classificações de pessoas, porque é isso que está sobre a mesa, é nisso que o governo, pelos vistos, acredita que está aqui uma possibilidade de um país melhor, e é exatamente isso que está a fazer, sendo que eu estou no grupo de pessoas a quem é possível retirar a nacionalidade ao abrigo de uma lei nestes termos, embora se tente fazer passar a ideia de que existirá todo um sistema de proteção, porque haverá um juiz que vai decidir, enfim, não é algo automático nesse sentido.
mais literal, mas o que é facto é que nós conhecemos o sistema judicial que temos. Portanto, os juízes não são propriamente conhecidos por serem propriamente progressistas, inclusivos, e há uma série de sentenças que atestam exatamente nesse sentido. Depois eu queria trazer aqui, além, obviamente, destas alterações da lei da nacionalidade que nos acompanharam esta semana, há aqui também, conforme estavas aqui a referir, a questão do impacto nos fluxos migratórios, porque também foi anunciado um pacote de medidas para restringir, portanto, a imigração no país, insistindo na ideia de que tínhamos uma política de portas escancaradas. Portanto, o que o governo está aqui a propor, a esse nível, é um caminho do desmantelamento familiar, esta ideia de que o país só está aberto à imigração altamente qualificada, seja isso o que for, esta ideia de voltar a um policiamento de fronteiras a partir de uma unidade que estará ligada à PSP, que nós sabemos que é muito problemática em termos de intervenção junto de certos grupos da nossa sociedade, portanto, tem uma série de casos de violência racista, portanto, tudo isso está a acontecer. E eu agora vou só trazer aqui um elemento que eu ontem tive a oportunidade de assistir a uma conversa com a presença do Ministro da Presidência, Leitão Amaro, em que o tema era justamente a imigração. E eu aproveitei para colocar uma questão sobre algo que Leitão Amaro disse no início da semana, em conferência de imprensa, de briefing do Conselho de Ministros, em que desvalorizou as projeções que têm sido apresentadas sobre a necessidade de população imigrante, portanto, para a nossa economia. E, porque nessa ocasião, Leitão Amaro disse mesmo que não acredita nos números, portanto, disse isto. E considerando que há estudos nesta matéria, nomeadamente da Faculdade de Economia da Universidade do Porto, eu quis saber em que análises é que o Governo se baseia para apresentar o pacote de medidas que apresentou. E perguntei também o que é que sustenta esta ideia de que Portugal tem uma política, ou tinha uma política migratória de portas escancaradas. E o que o Leitão Amaro respondeu é que não é socialista nem comunista. E, portanto, não se baseia em previsões. Portanto, ficou mais uma vez comprovado que este é um governo de percepções. Eu acho graça na retórica do governo em relação a esta. Não acho graça nenhuma, mas acho irónico quando o governo se apresenta sempre estas medidas, a lei da nacionalidade, a legislação sobre a imigração, etc., sempre com a questão da política humanista e rigorosa. Onde é que está o humanismo nisto? Quer dizer, naqueles exemplos que acabámos de ouvir sobre uma criança que pode estar 2 anos apátrida porque nos apetece. Imagina a situação que será uma criança que por acaso tenha um acidente e perca os pais com 1 ano de idade nesta situação. O que é que se faz àquilo? Não é? Porque é aquilo, a ideia, a imagem que dá é que se trata as pessoas com aquilo. Está ali uma coisa, não é? São tantos os exemplos de uma evidente desumanização destas pessoas imigrantes que me preocupa muito e que está a mudar a sociedade portuguesa e está a criar, de facto, a infiltração do trumpismo nas camadas, nas elites que respondem a umas preocupações que existem, que são reais, de uma parte da população que acaba por votar à direita porque se sente completamente abandonado e começa a ter receios daquilo que não devia ter. Mas em vez de tentar corrigir esse problema, levando as pessoas a terem também elas próprias um olhar mais informado e mais racional sobre este assunto, não, baseia-se em percepções, então, em cima da percepção, temos outra percepção nossa, que é nós estamos a resolver o problema à cacetada. Quer dizer, basicamente é isto. E isto só me parece que vai dar mais. Eu acho que o PSD e a AD estão a cometer um erro enorme, porque isto só vai dar mais força ao Chega, literalmente, porque está a credibilizar todas as políticas que o Chega tem defendido. O Chega, aliás, no debate parlamentar que houve sobre esta matéria, aquilo parecia uma família desavinda, em que, no fundo, tinham todos mais ou menos a mesma herança, todos mais ou menos o mesmo interesse, mas queriam distribuir os móveis lá da casa de uma forma diferente, e a única discussão era essa, porque basicamente estão todos de acordo sobre o que querem fazer nesta matéria. Portanto, Chega, PSD e CDS começam a ser cada vez mais iguais uns aos outros, e isso não me parece que seja vantajoso sequer para quem está no governo e ganhou as eleições passadas. De certa forma, relacionado com este assunto, é a nossa rubrica Papel Selado.
estava a referir-me a um artigo no Jornal Expresso, assinado por Ascenso Simões, que aborda precisamente esta ideia das percepções sobre a violência que existe em Portugal. Ele diz coisas discutíveis, diz outras que eu pessoalmente até estou de acordo, mas aborda, por exemplo, a questão da relevância que se dá nos meios de comunicação social e na política à questão da violência associada à imigração e, por outro lado, também da violência associada aos grupos neonazis. E depois de expor as suas posições sobre isto, ele indica 6 tipos de violência que considera serem mais graves do que as da extrema-direita ou do que as relacionadas com, hipoteticamente, as relacionadas com as da imigração. Ele fala que a primeira violência que acha mais preocupante é a violência de classe, e vou citar uma parte do artigo. Esta violência está presente nas trabalhadoras domésticas, nos assalariados da agricultura, nos operários de pequenas empresas de construção, nas oficinas mecânicas. Afirma-se numa relação de poder onde os direitos do trabalhador quase não existem, onde a tutela sobre o salariado se estende à tutela sobre a família. A segunda violência que ele acha mais importante do que aquelas que têm sido debatidas no espaço público é a violência exercida sobre os sem-abrigos, dos muito pobres, dos ciganos. A terceira é o aumento de violência sobre idosos. A quarta é a do crescimento em Portugal da violência sobre crianças e jovens. O quinto universo de violência que ele refere e que acha que tem e que estatisticamente tem vindo a ampliar-se e a ganhar proporções que não tinha desde os anos da década de 1980 é o do consumo e tráfico de drogas. E por último, um sexto universo que ele aponta é este, e volto a citá-lo, o universo que atravessa o combate partidário de quando em vez e que os atores políticos esquecem no imediato. Trata-se do resultado de décadas de segregação nos bairros sociais camarários, de levas de portugueses de todas as origens que passam a pobreza de pais para filhos, que ficam marcados por decorrência do nome da rua e do código postal, onde políticos mais vocais não entendem estas pessoas, nunca entraram no sítio onde vivem, não conhecem a razão de haver uma tal violência física, psicológica, económica e social que cria o desespero. O abandono dos programas de apoio aos bairros problemáticos, medida da Troika que os governos seguintes do PS não renovaram, fez com que as muitas conquistas conseguidas fossem revertidas. E Ascenso Simões, que é do PS, e que foi, aliás, governante também, num governo PS, conclui o seguinte: as esquerdas devem ocupar o campo, preocupar-se com todos os tipos de violência, insegurança e criminalidade, para que a direita radical e populista deixe de ter espaço de afirmação política. Os novos fascismos são uma besta que precisa ser combatida com inteligência e não com infantilidade. O título do artigo é este: Violência, como as esquerdas podem continuar a perder votos. E então volto ao Nuno Ramos de Almeida. O que tens a dizer? Pá, 2 coisas. Acho que, no fundo, o que faz o Ascenso é a divisão entre violência subjetiva, que é provocada por alguém, e violência estrutural da sociedade, que significa que há um conjunto de estruturas que acaba por, todos os dias, exercer violência sobre as pessoas. Mas acho que ele se esquece um bocadinho da característica ideológica do discurso da violência. E eu lembrei-me de um filme de um realizador que eu não consigo pronunciar o nome, mas chamado A Vila, em que havia uma invenção, que havia uns monstros que rodeavam a aldeia e ninguém podia sair, e a ordem social era mantida através da amplificação destes monstros, que eram extraordinariamente violentos e que de vez em quando faziam incursões dentro da vila. Na realidade, esses monstros eram uma criação e correspondiam a uma forma dos mais velhos imporem que os mais novos não saíssem da aldeia, porque eles vinham de uma sociedade onde tinha havido crimes e tinham morrido pessoas e, portanto, foram para um sítio isolado, e para que as pessoas não fugissem desse sítio isolado, criaram toda essa mitologia da violência. Na realidade, nós estamos a criar uma sociedade racista, que o poder é de muito poucos, através da criação de um discurso da violência que supostamente era exercida por imigrantes e por pessoas de fora. Paula. Olha, eu começo por notar que Ascenso Simões inspirou-se para escrever este texto num posicionamento da deputada Isabel Moreira, com o qual ele se tem pegado muitas vezes numa série de publicações nas redes sociais. Portanto, esta análise de qual é que é a principal insegurança para o país
se é a imigração, se é a extrema-direita, enfim, eu também considero que não se deve colocar nestes termos tão binários, portanto, que há, de facto, muitas variáveis, a realidade é demasiado complexa para estarmos a reduzi-la, e entendo que estas violências que estão aqui apresentadas, também como o Nuno já referiu, é importante que as apontemos, é importante que, obviamente, a esquerda tenha respostas para lidar com elas, mas também, ao mesmo tempo, não acho que faça sentido alguma desvalorização que eu também sinto que está aqui a ser feita neste texto, daquela que é a ameaça da extrema-direita, até com algumas referências ao papel das forças de segurança que ele refere, que estão a fazer que estão a dar o seu contributo, que são de alguma forma uma salvaguarda de que essa presença não escalará no país, ignorando que existe uma infiltração de elementos da extrema-direita, portanto, nas nossas forças de segurança. Portanto, é importante, obviamente, apontar isto, é importante apontar que este caso que nós tivemos, portanto, à entrada do Teatro Barraca, surgiu 30 anos depois do assassinato de Alcindo Monteiro, que nos leva a questionar até que ponto é que esta intervenção de facto está a ser feita, e mais, a Saint-Simões traz também aqui uma referência que eu não percebo, mas que também tenho ouvido nos últimos dias, em relação à exclusão do tal relatório do Razi, sob a alegação de que é uma forma de permitir as autoridades controlar melhor a situação. Portanto, uma espécie de segredo é a alma do negócio, e eu não acho que, de facto, o segredo nesta situação, que de facto seja algo que nos ajude. Pelo contrário, acho que nos desajuda. Depois trago também uma ideia que me causou alguma perplexidade no texto, que é o facto de Saint-Simões ter ficado surpreendido e até chocado, não sei se foi esta a palavra que utilizou, sobre a utilização de um cartaz, portanto, na manifestação que se fez à frente da Barraca, um cartaz em que se fala em resistência. Portanto, que é preciso resistir, e a Saint-Simões não percebe que é preciso resistir, porque nós não temos aqui milícias de extrema-direita a invadir o país e tudo mais. Ignorando um outro aspecto que é fundamental, é que nós estamos aqui a falar de um projeto político. Portanto, o avanço não se mede apenas nesta perspectiva mais física de uma intervenção destes grupos. Portanto, há uma série de avanços que estão a acontecer, de corrosão de uma série de instituições a partir desse lugar. E depois termino apenas com uma referência também que a Saint-Simões fez, que refere que os imigrantes não trouxeram ainda grandes problemas de segurança. Portanto, esta formulação sugere que o expectável é que tragam, não é? E isto também acho que não é uma forma indicada de abordar a questão da imigração. Vou lembrar da expressão o ovo da serpente, não é? Em relação aos grupos neonazis violentos, terroristas. E se de facto não era melhor matar o ovo antes que a serpente ponha completamente a cabeça de fora. Bom, e assim encerramos esta emissão dos comentadores. Voltamos para a semana. Passem bem. Os comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles divertem, eles manipulam. Eles viciam a República.